Sabe aquela pergunta, o que acontece quando a arrogância dos nossos tempos bate de frente com uma moralidade, assim, milenar? É exatamente isso que a gente vai imaginar hoje. Pensa nisso como uma simulação teológica, sabe? Um inquérito sobre o destino da alma de ninguém menos que John Hammond, o criador do Jurassic Park. É o julgamento de um Prometeu moderno. Só que ele não roubou o fogo dos deuses, não. Ele foi atrás de algo muito mais fundamental, o próprio código da vida. Ok, pra gente conseguir fazer essa análise e, colocar a alma do Hammond no mapa do inferno de Dante, a gente precisa combinar umas regras, beleza? Primeira, e a mais importante de todas, o julgamento final é só de Deus. O que a gente tá fazendo aqui é um exercício de imaginação, pura e simplesmente. Segunda regra, a gente tá julgando o personagem Hammond, sabe? A figura pública, o que ele fez e representou. E a terceira, que é a chave pra tudo isso funcionar, vamos partir do princípio que ele morreu em pecado mortal, sem arrependimento. Senão, não tem nem jogo. Só que aí, a coisa já começa a complicar. Porque, na verdade, a gente não está julgando um homem só. São dois. De um lado, tem aquele Hammond do cinema, né? O sonhador, o ilusionista. Aquele vovô gente boa que só queria encantar o mundo. Mas do outro lado, tem o Hammond do livro. E esse aí é outra história. Um mercenário frio, um capitalista, assim, predador mesmo. E aí, qual dos dois vai para o banco dos réus? A verdade, os dois. O fenômeno Hammond é justamente a mistura desses dois. Vamos começar pelo Hammond do livro. O pecado dele é bem claro, tá estampado na cara. Avareza e soberba. Pensa bem, onde todo mundo viu o milagre da genética, um assombro, ele só via ativos, grana. Para ele, as pessoas não passavam de consumidores. E a vida? A vida era só mais uma propriedade intelectual para ser explorada. Aquela frase dele, os pequenos são apenas consumidores. Nossa, isso diz tudo, né? Mostra uma alma que transforma tudo, absolutamente tudo, em lucro. Agora, o Hammond do cinema, o pecado dele é mais sutil, é mais traiçoeiro. Lembra do mantra dele? Não poupei despesas. Pois é. Ironicamente, essa frase é a chave da condenação dele, porque é uma mentira fundamental. Ele poupou sim, e muito. Cortou custos essenciais, deixou a segurança do parque inteirinho na mão de um único programador. Então o pecado dele não é tanto a avareza na cara dura, mas sim a fraude. E a vaidade, claro. Ele queria posar de benfeitor, mas o que ele vendia era uma fantasia perigosíssima. Para a gente sacar a gravidade do que o Hammond fez, a gente precisa dar um passo atrás e entrar na cabeça de alguém da Idade Média, na visão de mundo do Dante. Imagina uma escadinha cósmica, uma hierarquia. Lá no topo está Deus, o Criador. Um degrau abaixo, a natureza, que é tipo a filha de Deus, porque ela segue a ordem divina. E lá embaixo, a arte, a nossa técnica, a tecnologia, que seria a neta de Deus. Por quê? Porque o papel dela era imitar a natureza, seguir o exemplo. Era uma ordem sagrada, entende? E é exatamente aí que mora a transgressão do Hammond. A técnica dele não seguiu a natureza, ela violentou a natureza. Ele não imitou a criação, ele tomou o lugar dela, ele usurpou o poder de criar. Pensa só, ele usou a tecnologia para trazer de volta o que a própria natureza, ou a vontade divina, se preferir, já tinha decidido extinguir. Isso é uma violência direta contra a ordem do universo. Mas olha, o buraco é ainda mais embaixo. O que o Hammond fez não foi bem criação. Foi alquimia moderna. E para Dante, os alquimistas eram chamados de macacos da natureza. Imitadores grotescos, sabe? O Hammond não recriou dinossauro nenhum. Ele criou quimeras, monstros híbridos. Ele pegou as falhas no genoma e completou com DNA de sapo, e aí vendeu essas criaturas totalmente instáveis como se fossem a mais pura verdade. Então, a gente chega no ponto central da questão. O pecado principal do Hammond foi a violência contra a natureza? Um pecado de impulso, de força? Ou foi a fraude? Um pecado muito mais frio, calculado, intelectual, um pecado contra a própria realidade. A resposta para essa pergunta é o que vai definir exatamente em qual vala do inferno ele vai parar. E o veredito é fraude. Sim, a balança da justiça do inferno não se deixa enganar. A violência foi só um meio, a ferramenta. Mas a fraude, a fraude foi a essência de tudo que ele fez. Ele enganou os investidores, enganou o público e, no fim das contas, enganou a si mesmo. E a condenação para isso é uma passagem só de ida para as profundezas do 8º círculo do inferno, o lugar reservado para os fraudulentos. E o endereço dele lá é bem específico, tá? A 10ª bolja, o fosso dos falsificadores. Imagina um lugar de podridão absoluta, um cenário de doença, de decadência total. Dante descreveu esse lugar como se fosse o hospital final da humanidade. Um lugar onde todos aqueles que tentaram manipular a vida,
Acabam eles mesmos criando doenças novas e eternas. A sentença, então, é clara, final, sem direito a recurso, condenado como um falsificador da natureza. Um alquimista moderno que usou toda a sua inteligência não para servir a verdade, mas para falsificar a obra divina em troca de quê? De lucro e de glória pessoal. O martelo bate no âmbar, destino selado. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Tem uma lógica que ele chama de contrapasso. É basicamente o pecado se voltando contra o pecador. E o primeiro tormento do Hammond atinge ele em cheio, na própria carne. O cara que brincou com a instabilidade genética agora sofre com isso na própria alma. A forma espiritual dele simplesmente não se sustenta mais como humana, e ele fica se transformando de um jeito agonizante naqueles mesmos híbridos monstruosos que ele criou. E segundo tormento é pura ironia, uma ironia poética e cruel. Aquele homem obcecado em preservar a vida no âmbar, adivinha só, agora ele é a peça da coleção. De tempos em tempos, ele é coberto por uma resina fervente, se transformando num fóssil. Um fóssil consciente, preso, completamente impotente, uma peça de museu para os demônios do inferno. O colecionador virou a peça de coleção. Que virada, hein? E para fechar o ciclo de tormentos, a punição final recria a morte dele no livro. Ele é devorado, de novo e de novo, por demônios que são a cara dos detalhes que ele ignorou, da negligência dele. E das feridas dele não sai sangue. Sai ouro derretido e papel de contrato. A matéria-prima da sua ganância. Ele é literalmente consumido por aquilo que ele mais deu valor na vida. No fundo, a condenação do Hammond é um aviso, né? Um aviso que vale para qualquer época. O parque dele foi uma espécie de torre de Babel biológica. Uma tentativa de chegar em Deus usando a técnica, a tecnologia, mas sem a base moral necessária. E a lição é clara: capacidade técnica sem virtude, sem moral, é só bestialidade. É selvageria. E uma hora a conta chega. A natureza não se deixa enganar para sempre. No fim das contas, o que fica escrito na lápide do John Hammond é uma coisa simples, mas devastadora. Ele realmente não poupou despesas para construir o sonho dele. Mas ele foi muquirana. Ele economizou na única coisa que poderia ter salvado a alma dele, a humildade. E por essa economia fatal, o preço que ele paga agora é a eternidade.